Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Cláudio Teodista. Vamos bater um papo hoje sobre a banca CESP-Cebrasp, tá bom? Banca CESP-Cebrasp é uma banca diferenciada naquele estilo verdadeiro ou falso. Manter a estratégia correta é fundamental para você melhorar sua nota, tá bom? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te passar aqui algumas dicas. Vamos lá. Então antes de começar esse vídeo, eu gostaria aqui de agradecer ao Wellington Leonardo, que se tornou membro aqui do canal. Então muito obrigado por apoiar esse trabalho aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, vejam só, para começo de história, eu vou logo situar vocês. Eu nunca fiz prova da banca CESP. Nunca fui lá sentar, fazer o concurso em si da banca CESP. O que eu faço é analisar as provas depois delas aplicadas, né? Resolver algumas aqui no canal e aí perceber algumas regularidades. Tudo bem? Então, que isso aqui já fique claro para vocês. Muitos de vocês que vão estar vendo esse vídeo, com certeza têm mais experiências, têm mais a contribuir do que eu neste assunto que eu estou tocando aqui. Então, por isso que eu peço a colaboração de vocês aqui nos comentários. O que eu vou falar é com base na experiência que eu tenho com resoluções de questões aqui no canal e com o contato que eu tenho com os professores. Tudo bem? Então já fica combinado aí. Se você quiser contribuir com sugestões, já vai deixando aqui nos comentários. Se quiser discordar das minhas opções, das minhas opiniões também, deixa aqui nos comentários para fazer um debate bem democrático. Beleza, pessoal? Então vejam só. O que você precisa primordial na banca CESP, na minha concepção, quando você pega uma prova de 120 questões. Você precisa compreender que muitas dessas questões são questões extremamente simples. Tem questão da banca CESP que é muito, mas muito simples. Então, você precisa garantir primeiro essas questões. Qualquer prova que você faça, você tem que fazer primeiro as questões que são mais simples. Quando você está tentando quebrar a cabeça com questão difícil, pega uma questão de matemática, questão 80, por exemplo, travou na questão 80 e não sai, certo? E as outras 40 que faltam? Então você primeiro garanta as questões que são fáceis, tá bom? Porque tem uma probabilidade de você errar menor, certo? Enquanto você faz, sei lá, 5 questões fáceis, você faz uma questão difícil, dependendo da questão. Então o primeiro ponto que você deve considerar é esse. É começar atacando primeiro as questões fáceis. Então, se eu fosse fazer a prova, eu ia rapidinho dar uma passada na prova toda. Eu digo um negócio aqui no canal brincando, sempre que eu faço uma prova, 10 minutos após pegar a prova, eu já sei a prova toda. O difícil é encontrar as respostas. Mas sempre que você pega uma prova, você já deve estar situado o que é que tem nessa prova. Porque às vezes você está batendo cabeça na questão 60 e não sabe que as outras questões são questões fáceis. E acaba perdendo muito tempo em questão que você não consegue fazer e acaba perdendo as questões fáceis. Então, pegou a prova e você tem que saber o que é que te aguarda nessa prova. E lembrando que são 120 questões, provavelmente você vai ter que chutar muitas questões. E no momento de chutar, você tem que chutar aquelas questões que você não sabe. Não pode chutar a questão que você saberia fazer. Beleza? E vai entrar em um outro ponto que é crucial, né? Porque você sabe que na banca CESP, dependendo da prova também, dependendo do edital, uma questão errada anula uma questão certa. Então, se você, das 120 questões, você acertou 60 e chutou as outras 60 erradas, a sua nota é 0, porque cada questão certa anula uma questão errada. E aqui é onde a gente tem outro tópico bastante importante, que aqui eu acho que é o mais emblemático de todos. Cláudio, consegui fazer 70 questões. Tenho consciência, fiz de forma consciente 70 questões. As outras 50 que sobraram. As outras 50 foi 70? São 120, sobrou 50 questões. As outras 50 eu chuto ou eu deixo em branco. Se você chutar, aí você vai acertar algumas e errar outras. Uma questão certa anula uma questão errada. O problema é se você errar mais do que você acertar. Das 50 que você acertou, das 50 que você chutou, digamos que você acertou 20 e errou 30. Aí você vai perder 10 daquelas 50, daquelas 70 que você já tinha garantido. Então tem que tomar bastante cuidado nisso. Mas aí, como é que eu posso tomar essa decisão de forma racional? Dá para a gente tomar essa decisão de forma racional? Eu digo para vocês que dá. Vamos aqui para outra tela. Olha só. Pensa no seguinte. Ó. Pensa que você já garantiu 70 questões. Tá? Claro que você não garantiu. Que dessas 70 você deve ter se confundido em alguma.
em algumas, mas você tem que partir do pressuposto que você sabe fazer 70 questões, certo? Essas 70 você fez consciente. Tudo bem? 70. E você tem que chutar quantas agora? Você tem que chutar o complementar em 120, né? Faltam 50 questões. Você tem que chutar 50. Aí a questão é chutar ou deixar em branco essas 50. Aí vejam só. Existe aqui um detalhe importante. Se aqui você chutou 35 verdadeira, 35 falsa, aí, cara, tua situação tá complicada, certo? É a pior das hipóteses, é você igualar. Olhou para as questões, 35 verdadeiras, 35 falsas. Eu acho que é a pior das opções. Por quê? Porque a banca CESP ela tem que trabalhar com balanceamento das questões. Então, se o cara botou 120 questões na prova, é provável que por volta de 60 questões sejam verdadeiras, por volta de 60 questões sejam falsas. Nunca você vai pegar uma prova, sei lá, ele vai botar 90 questões erradas e vai colocar apenas 30 questões certas. Nunca que ele vai fazer isso. Porque o camarada que chutou todas na letra E acertaria 90 questões somente no chute. Então, o que é que eles fazem? Eles balanceiam a prova, bota mais ou menos 60 questões certas e mais ou menos 60 questões erradas. Pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas vai ficar ali naquela margem. A tendência ali é os 60, meio a meio. Tudo bem? Porque se o cara chutou tudo, aí acertou 60, mas errou 60. Portanto, a nota dele zero. Tudo bem? Então, aqui, nas questões que você saiba, é legal que aconteça uma disparidade. Digamos que dessas 70, 40 você marcou que são questões certas. E, logicamente, 30 você marcou que são questões erradas. Isso daqui é muito bom se acontecer para você. Porque se eu estou fazendo a prova, eu sei fazer 70 questões e eu estou nessa situação, que 40 são corretas e 30 são erradas, sem dúvida nenhuma, eu vou pegar essas 50 questões aqui e vou chutar todas em E. Por que, Cláudio, todas em E? Porque vejam só, dessas 50 que restaram, pessoal, a tendência é que 20 delas sejam corretas, para quando somar com essas 40, completar as 60 que vão ser corretas, e 30 delas sejam erradas. Porque quando eu somar com as 30 que eu já sei que são erradas, tem que dar as 60 também. Né? Claro que vai ser uma coisa aproximada. E agora, o que fazer? Eu não sei quais são corretas, quais são erradas. Então, o que é que eu faria? Chutaria todas em errada. Porque eu sei que tem mais questões erradas que estão ali naquele meio. Dessas 50, eu sei que a chance de ter mais questões erradas é maior. Já que as que eu acertei conscientemente, as que eu fiz conscientemente, eu já marquei 40 que são corretas. A tendência é que das 50 que restam, 20 seja correta e 30 sejam erradas. Aí o que é que eu faço? Eu chuto tudo no E. Aí tudo no E, beleza, Cláudio. Mas e as 20 corretas que estão lá no meio? Não tem problema. Essas 20 que estão corretas, se eu chutei tudo no E, eu vou errar. Né? Aí as outras 30, claro que isso é aproximado, eu vou acertar. Então vou chutar 50 questões. Dessas 50, eu vou acertar 30 e vou errar 20. Então das 30 que eu acertei, eu vou perder 20. Mas eu ainda fico com um saldo positivo de 10. Se eu não tivesse chutado, eu ficaria com a pontuação que eu tinha, 70 pontos. Né? 70 pontos. Mais uma vez que eu chuto, aumenta a minha probabilidade de acerto. É claro que isso não é 100%, não é metade falso, metade verdadeiro. Né? E ainda tem aqui as questões que você pode ter se confundido aqui dentro. Então, pessoal, em resumo é o seguinte. Se das questões que você fez de forma consciente, se metade é certa e metade é errada, então você não vai ter muitas opções de chute com inteligência, não. Você vai ter que contar com a sorte ou realmente deixar em branco, que não vai fazer muita diferença. Agora, se acontecer de que das questões que você fez de forma consciente, a quantidade de certas é bem maior do que a quantidade de erradas ou vice-versa, aí vale a pena sim chutar todas naquela questão, naquele item que você marcou menos. Como no exemplo que eu dei, 40 certas, 30 erradas. Das 50 que resta, joga tudo nas erradas, que foi onde eu marquei menos. Tudo bem? Então, estatisticamente, você acertaria mais questões usando essa estratégia aí. Bom, e falando agora sobre os assuntos de matemática da banca CESP. Você deve perceber que a CESP-Cebrasp, ela sempre coloca as questões em bloco, né? Você for olhar lá e tem um bloco de
Vou até pegar uma prova aqui para a gente dar uma olhada. Olha só. Deixa eu pegar a última prova aqui, foi a prova de Alagoas. Ele sempre coloca em bloquinhos, né? Ó. Deixa eu vir para cá. Bom, então como eu estava falando para vocês, ó, eles sempre colocam em bloquinhos. Ó. Primeiro bloquinho aqui, ó, que foi das 51 a 55, colocaram sobre os números reais. Depois aqui colocaram sobre funções, inequações, desigualdades, nessas coisas. Aqui embaixo colocaram também de inequações, ó, em números reais. Aí estão colocando os bloquinhos, ó. Aqui colocaram de geometria analítica, ó, estão vendo, ó. Aí aqui já começaram o bloquinho de geometria plana, estão vendo, ó. Geometria plana, colocaram algumas questões de geometria plana. Aí colocaram o bloquinho de matriz. Jogaram aqui um bloquinho sobre matemática financeira, né, ó. Cadê? Na verdade aqui é sobre combinatório e probabilidade, né, ó. Aqui o bloquinho sobre combinatório e probabilidade. Aí aqui começaram sobre sequências, né? Aqui um que cai muito é essa sequência de Fibonacci, gente. É muito clichê cair isso aí, né? Aqui sim, ó, o bloquinho de matemática financeira, estatística, enfim. Você precisa compreender que a banca CESP ela vai estar colocando as questões em bloquinhos. Então, é importante que você sempre olhe as provas e veja que esses bloquinhos vêm se repetindo. Eles sempre colocam, como eles colocam 70 questões, então eles cobram praticamente todo o assunto que é colocado no edital. Então, fique esperto, veja desses bloquinhos aí. Onde é que você tem mais dificuldade? Né? Por onde começar a estudar? Então você tem que começar a estudar onde você tem mais dificuldade. Você tem problema com questões de contagem, questões de probabilidade. Então você tem que focar em probabilidade, tem que focar em contagem. Né? E um detalhe importante da banca CESP, pessoal, é que eles querem que você entenda a matemática de forma bem na raiz mesmo. Eles não querem aquele conhecimento superficial. Tem questão de matemática que eles exigem que você saiba matemática a fundo mesmo. Às vezes você tiver um conhecimento superficial de determinado assunto, você vai acabar caindo nas pegadinhas das questões, porque eles não querem saber a regra, eles querem tratar as peculiaridades, a exceção. Então tem que tomar cuidado nisso daí. Então, pessoal, resumindo, é o seguinte, pegou a prova lá no dia, começa vendo as questões mais simples, faz as simples. Depois você vai tentar nas médias e as mais difíceis, beleza? Na hora de chutar, aí você analisa aquilo. Onde é que eu chutei, onde é que eu marquei de forma consciente menos questões? Marquei menos no na opção errada. Então joga tudo lá. Ah, marquei menos na opção certa. Então joga tudo que restou lá. Beleza? Quando for se preparar para a prova, lembra desses bloquinhos que eles sempre cobram. E foca nesses bloquinhos, porque a prova é bem parecida uma com a outra. Quer ver? Analisa as provas que ela vem aplicando aí ao longo dos anos. Você vai ver que os bloquinhos vêm sempre se repetindo. Tudo bem? Mas essa é a minha opinião, quero saber a tua. Deixa aqui nos comentários. Agradecer novamente aqui o membro do canal, professor Wellington. Muito obrigado aí pelo apoio a este canal aqui, tá bom? Não se esqueçam de deixar os comentários de vocês, quais são as estratégias que vocês marcam. E você, deixa em branco ou chuta? Então deixa aqui nos comentários, quero ouvir a opinião de vocês. Certamente muitos de vocês têm muito mais a contribuir aqui do que eu, que nunca fiz prova da banca CESP. Então deixa aqui nos comentários, quero ouvir a opinião de vocês. Beijo no coração, pessoal. Bons estudos. Aqui na descrição, playlist da banca CESP. Tchau, tchau.